Olá pessoal, vou apresentar a resolução da primeira atividade, da primeira unidade da disciplina Vetor de Geometria Analítica 2023-1. A primeira questão trata-se de você responder se a afirmação é verdadeira ou falsa. O item A afirma que segmentos equipolentes determinam o mesmo vetor. De fato, vimos que um vetor é um conjunto de segmentos equipolentes entre si. Ou seja, dois segmentos equipolentes são representantes distintos para o mesmo vetor e a afirmação é verdadeira. Item B, vetores paralelos são iguais. Ora, para que dois vetores sejam iguais, eles não precisam, aliás, não basta que eles tenham a mesma direção, ou seja, que eles sejam paralelos. Eles precisam ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, o fato de serem apenas paralelos não garante a igualdade de vetores, e a afirmação é falsa. Segmentos orientados equipolentes têm a mesma direção. De fato, a relação de equipolência implica que os segmentos têm, além da mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Portanto, a afirmação é verdadeira. Item D. Se dois vetores são colineares, um é múltiplo do outro. Exatamente como foi afirmado e demonstrado em sala. A definição de multiplicação de um vetor por um número real implica em manter a direção do vetor. Portanto, dois vetores colineares são múltiplos entre si, uma vez que eles têm a mesma direção. O módulo da soma de dois vetores é igual à soma de seus módulos. Isso é falso. Em geral, é falso, tá? Ou seja, imagine essa figura que está aqui, né? Que tem uma configuração triangular. Intuitivamente, nós sabemos que o caminho formado pelo deslocamento indicado pelo vetor U, em seguida do deslocamento indicado pelo vetor V, vai ter um comprimento maior do que o caminho indicado pelo deslocamento U mais V. Isso significa que o módulo do vetor U mais V ele é menor, nesse caso, do que o módulo de U somado com o módulo de V. De fato, a gente usa intuitivamente esse fato quando, por exemplo, a gente faz um atalho, né, no caminho que implica o deslocamento de um ponto A para um ponto B. Ao invés de seguir esse caminho quebrado, a gente segue pela hipotenusa, né, que na verdade seria hipotenusa se o triângulo fosse retângulo. No caso do triângulo retângulo fica mais óbvio ainda, porque o teorema de Pitágoras afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se esse ângulo aqui fosse um ângulo de 90 graus, ficaria mais óbvio de entender ainda que essa afirmação ela é falsa, uma vez que a hipotenusa ela é menor do que a soma dos catetos. Na verdade, em um triângulo qualquer, um de seus lados vai ser sempre menor ou igual à soma dos outros dois. O ângulo entre dois vetores pode ser maior do que 180 graus. Essa afirmação ela é falsa e, para entendê-la bem, é necessário saber qual é a definição de ângulo entre vetor. O ângulo entre dois vetores é definido da seguinte maneira. Dois vetores você representa com origem no mesmo ponto. O ângulo entre eles poderia ser definido por esse ângulo θ ou pelo ângulo indicado aqui, que é 360 menos θ, ok? A princípio teria duas opções de escolha do ângulo. Por definição, define-se ângulo entre dois vetores como sendo a menor determinação de ângulo entre os segmentos que representam esses dois vetores, colocando-os com origem no mesmo ponto. Como a menor determinação é essa que está indicada na figura, o ângulo correto vai ser exatamente esse ângulo θ, e não o 360 menos θ, uma vez que o θ é o menor dos dois. Obviamente, imagina a situação aqui que eu tenho esse outro vetor e você vai aumentando esse ângulo progressivamente. O ângulo máximo
seria 180 graus. Porque se você passar de 180 graus, se a gente passar de 180 graus, aqui no caso, ó, 180 graus, passando do ângulo de 180 graus, o que vai acontecer? Se você passar um pouco dos 180 graus, nós teremos um ângulo aqui, esse ângulo medido pela parte superior, ele vai ser maior do que o ângulo na parte inferior. E assim a escolha correta para o ângulo, como a escolha é sempre menor, vai ser o ângulo definido pela parte inferior. E assim o ângulo vai ser sempre menor do que 180 graus. Então, voltando para a configuração inicial, podemos afirmar que essa sentença é falsa. Bom, item G. Se o ângulo entre dois vetores é igual a 30, o ângulo entre os vetores opostos é igual a 60. Então, imagine aqui em amarelo e verde, dois segmentos representando vetores cujo ângulo entre eles é 30 graus. Os opostos são aqueles obtidos invertendo o sentido. Então, imagine aqui, essa setinha aqui representaria o oposto do vetor amarelo original, enquanto que essa outra representa o oposto da setinha, né, que representa o vetor verde original. Ora, o ângulo entre esses dois opostos aqui vai ser também 30 graus, uma vez que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, né? Esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Então, eles são iguais. Item H. A multiplicação de um vetor por um escalar pode resultar num vetor que não seja colinear com o inicial. Ora, nós sabemos que quando a gente multiplica um vetor por um escalar, o resultado mantém sempre a mesma direção. Ou seja, não altera a direção ao multiplicar um vetor por um escalar. Dessa maneira, o vetor que vai ser obtido, ele é colinear com o inicial. Portanto, essa afirmação ela é falsa. Item I. A multiplicação de um vetor por um número real negativo resulta num vetor com sentido oposto ao inicial. Perfeitamente verdadeiro, uma vez que o sinal negativo inverte o sentido do vetor. Item J. Vetores opostos têm a mesma direção. Correto também. Opostos têm a mesma direção, o mesmo modo em sentidos contrários. Questão 2. Considera um deslocamento na direção e sentido oeste e leste, de comprimento igual a 5 unidades, e um segundo deslocamento, agora na direção sentido norte-sul, de comprimento igual a 12 unidades. Qual o modo de direção do vetor de deslocamento resultante da soma destes dois deslocamentos dados? Pois bem, eu tenho aqui um deslocamento de 5 unidades de comprimento no sentido e direção oeste e leste. Depois, um deslocamento de 12 unidades de comprimento no sentido norte-sul, ok? Sentido e direção norte-sul. Ora, o deslocamento resultante corresponde a esse vetor representado pelo segmento vermelho, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu encontro que o comprimento L desse vetor, ou seja, o seu módulo, o quadrado dele é igual à soma de 25 com 144, ou seja, é 169, que é igual a 13 ao quadrado. Então, o valor de L é 13, onde L é o módulo do deslocamento resultante. Então, ele tem um deslocamento resultante de 13 unidades de comprimento, no sentido que corresponde à região sudeste aqui, usando como referência essa rosa dos ventos. Questão 3. A questão 3 são dados os pontos A, B e C e pede para calcular o vetor OA menos AB, OC menos BC e 3BA menos 4CB. Então, é aquela história, né, de você fazer os cálculos em coordenadas. Nessa figura, eu
representa o ponto A e o ponto B, e, portanto, o vetor AB. E usando o conhecimento que foi dado em aula sobre vetores geométricos, aqui eu tenho o segmento que representa o vetor A e aqui o segmento que representa o vetor OB. Esse diagrama deixa claro que o OB é a soma geométrica do OA com AB. OA mais AB é igual a OB. Portanto, isso me permite representar o vetor AB como sendo o OB menos OA. Ou seja, o vetor AB é dado pelas coordenadas da extremidade, que é o ponto B, menos as coordenadas da origem, que é o ponto A. Com esse entendimento, a gente faz os cálculos, né? Então, o AB é OB menos OA, vai dar 2,5 menos 1, 3. O AB é o vetor 3, 2. O BA é o oposto de AB, vai ser menos 3, menos 2. O BC é extremidade menos origem, ou seja, OC menos OB, usando a mesma lógica. 3 menos 1, menos 2, 5, dá 1 menos 6. Então, eu tenho OA menos AB, é o vetor menos 4, 1. OC menos BC é o vetor 2, 5. E 3BA menos 4CB é o vetor menos 5, menos 30. Como nas opções assinaladas no formulário não havia nenhuma resposta que correspondesse a esses três valores, o correto é escolher nenhuma das alternativas. Questão 4. Dados vetores U, 3 menos 4 e V menos 9 quartos 3, determinar o número A tal que U é igual a A vezes V. Estes vetores são colineares? Pois bem, como U é 3 menos 4, representando 3 menos 4 como sendo A vezes V, ou seja, A vezes menos 9 quartos 3, nós temos o seguinte: o vetor 3 menos 4 tem que ser igual a menos 9 quartos de A e 3A, correto? Multiplicação de vetor por um número real, você multiplica cada coordenada por aquele número. Fazendo a comparação aqui, ó, abscissa com abscissa, ordenada com ordenada, nós encontramos que o A é menos 4/3. E, obviamente, como eles são múltiplos entre si, eles são colineares. Então é isso. Fim.